Você que tem a sua Bíblia, você vai abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de número 27. Enquanto você acha, o tema da mensagem é atitudes que alcançam o impossível. Todos nós que aqui estamos nesta noite, temos situações na nossa vida que nós precisamos do impossível se tornar possível, amém? Se eu fazer uma pergunta aqui, eu creio que todos que aqui estão vão levantar a mão. Que você tem uma causa que é impossível. Não existe, quando uma causa é impossível, não existe recursos financeiros, não existe recursos da medicina, aí entra o agir de Deus. Como a palavra diz, agindo eu, quem impedirá? Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível. Então já começou aqui a mensagem afirmando que existe coisas para o homem que é impossível, mas não para Deus. Amém? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Você pode se assentar. Deixa no início do versículo para nós, por favor. Irmãos, toda vez que Jesus chegava em determinado lugar, ou cidade, ou aldeias, a multidão o cercava, porque muitos daquela época tinham causas que era impossível para o homem. E Jesus chega e depara com homens. Homens estão no plural. É a mesma coisa de agora. Jesus chegando aqui e se deparando comigo e com você. E você vai começar a falar para ele as causas impossíveis que você tem. Os problemas, as dificuldades que nós estamos enfrentando. E nós olhamos e muitas vezes nós falamos assim, eu não tenho recurso para esta situação. Então vamos lá. Primeira atitude, encare o desafio com coragem e com fé. Eu e você só se tornamos um vencedor quando nós colocamos a coragem em ação, juntamente com a fé. Existem muitas pessoas que estão buscando recurso humano. Existem coisas na nossa vida que fogem do conhecimento humano. Vou te dar um exemplo. Se viu uma pessoa famosa em Juiz de Fora, mais do que toda a cidade ou as demais localidades vizinhas, montam caravanas e caravanas para estar onde este homem ou esta mulher está. Vamos abrir um parênteses agora. Eu fico imaginando, no século 21 que nós estamos vivendo, aonde o ser humano, cada dia que passa, ele fica incrédulo. Se Jesus viesse agora como homem, será que ele conseguiria reunir multidões como o homem está reunindo?
Porque muitas pessoas, às vezes, vão em lugares, não é para ver Jesus, não é para conhecer Jesus, é para ver quem está ali. Porque já ouviu falar dele, já ouviu falar dela, foi lá para conhecer. O maior motivo para mudar a história da minha vida e da sua vida é Jesus. Não é o homem, não é o pastor, não é uma religião, é Jesus. E Jesus chega e depara com homens. Aqui está dizendo, mulheres, homens, crianças, jovens, adolescentes, que estavam esperando vir um grande homem que fizesse coisas sobrenatural. E Jesus era assim. E existem pessoas passando uma imagem de Jesus que ele não é. Jesus é simples. Se nós pegarmos o livro do profeta Isaías, Deus mostra para o profeta antes de Jesus nascer qual seria a sua característica, qual seria a sua atração, qual seria a sua feição. E a Bíblia diz que ele era como uma raiz de terra seca. Ele não tinha beleza que atraísse as pessoas. Hoje, um nome atrai milhares e milhares, multidões, num lugar. E o principal que nós temos que aprender com ele, cada dia que passa, está diminuindo a frequência. E Jesus depara com situações complicadas. Como você tem encarado o seu desafio? Como eu tenho encarado os meus desafios? Domingo, nós tivemos a oportunidade de ministrar a palavra, e o Espírito Santo falou comigo, no meio da tempestade, como você se comporta no meio dela? É para mim e você parar para pensar. Muitas vezes, quando enfrentamos um problema ou uma dificuldade, nós murmuramos, nós questionamos, nós queremos colocar Deus contra a parede. E muitas vezes, o primeiro passo que nós damos é deixar de vir na igreja. Quantos que você conhece que estão enfrentando causas impossíveis e não estão aqui hoje? E depois quer colocar a culpa na igreja, depois quer colocar a culpa em Deus, depois quer colocar a culpa no seu pastor. O pastor não tem a ver com o seu problema. A igreja não tem a ver com o seu problema. Deus não tem a ver com o seu problema. Porque Ele está aqui todos os dias. Mas Ele requer de mim e de você coragem, fé, para mudar a situação que nós estamos enfrentando. Se eu desistir, o inimigo ganha território. Se eu parar, ele ceifa a minha família. E depois nós queremos achar a culpa. Quem é o culpado? Segundo, os maiores desafios surgem como resposta às maiores necessidades. Talvez você está passando esse momento difícil. É o período que Deus quer te dar a sua vitória. Se você olhar, irmãos, desde quando o povo de Deus saiu do Egito,
muito, eles enfrentaram muitos desafios, mas o desafio era uma preparação para receber. Qual era a promessa? A terra que manava leite e mel. Só que existem cristãos que acham que servir Jesus é fácil. Se nós aceitarmos Jesus, o sacrifício que Ele fez, é fácil. Não é fácil, irmão. Servir Jesus não é fácil. Temos que renunciar, temos que abrir mão de muitas coisas para alcançar a maior necessidade. Terceiro, problemas são gerados por escolha errada. Quantas escolhas eu e você já fizemos e estamos pagando preço? Israel não foi diferente, irmãos. Quando Deus mandou eles saírem do Egito, saiu as 12 tribos, aquelas 12 guarnições e aquela multidão de homens e mulheres. Aí Deus começou. Vou começar a testar a fé deles. Primeiro obstáculo, falta de água. Aí já começaram. Moisés, um homem manso, foi influenciado pela murmuração. A murmuração, irmão, tira a sua concentração. A murmuração tira o seu alvo. A murmuração te coloca na direção contrária de Deus. E o povo começou a murmurar: Moisés, você tira a gente do Egito para morrer de sede. Moisés, você tira a gente do Egito para morrer de fome. Por que Deus permitiu acontecer essas coisas, irmão? Para que o impossível se tornasse possível. Não tinha água no deserto. De onde Deus fez sair água? Da rocha. Não tinha pão no deserto. Deus fez chover maná. Não tinha carne no deserto. Deus fez chover codorniza. Mostra para mim, em qualquer outra história que você já ouviu, chover codorniza. São coisas possíveis para Deus. Para o homem não tinha condição. Para o líder Moisés não tinha condição. Mas quando Deus chamou Moisés, ele falou: eu irei na sua frente, abrindo o mar, abrindo a rocha, abrindo o céu, para dar vitória ao meu povo, para que ele saiba que tudo em mim é possível. O seu problema, o meu problema, para Deus não é nada. Ele pode se tornar possível. Mas para isso, temos que ter coragem. Para isso, temos que ter fé. Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito fervoroso. Não o espírito medroso, mas o espírito de ousadia. Temos que ser ousados. Segunda atitude: dedique o melhor para Deus. O que eu e você temos feito para Deus? Nós queremos o quê? O melhor de Deus. Será que eu e você estamos dando o melhor para Deus? Aí a gente vê que nós somos ingratos. Queremos o melhor de Deus, mas não damos o melhor para Deus. Temos tempo para tudo. Para trabalho, para lazer,
para a família, mas para Deus nós damos o resto. Irmão, hoje nós temos que ser verdadeiros. Só é liberto quem conhece a verdade. E a verdade, ela confronta quem você é e quem eu sou. E Deus está dizendo para mim e para você, nós damos o resto para Ele. E queremos o melhor dEle. Como estamos dedicando a nossa vida a Ele? Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12 e versículo de número 13. Diz assim: já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Por que você come? Por que você bebe? Gozo aqui representa. Por que você é alegre? Porque Deus te deu um dom para você trabalhar, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, honrar os seus compromissos, porque Deus te deu o quê? O dom para trabalhar. Aí pessoas estão esperando o céu abrir e cair uma maleta de dinheiro. Não, Deus te deu o dom para você trabalhar, e quando você trabalha, Ele te dá o quê? Capacidade, saúde, inteligência, para você cuidar da sua casa, da sua família, e não te faltar nada. A conquista do impossível requer dedicação. Para você ficar muito tempo empregado numa empresa, você tem que dedicar a sua profissão e aceitar as normas que a empresa impõe. Por que para Deus a gente não faz isso? Você já parou para pensar, irmãos? Como nós somos ingratos com Deus? Na nossa empresa nós dedicamos, em tudo lá fora dedicamos, mas quando é as coisas de Deus, não damos muita importância, queremos levar de qualquer jeito. Conquiste o impossível se dedicando à oração, dedicando à palavra, dedicando aos cultos, dedicando a ouvir a palavra que liberta, para alcançar o impossível. A dedicação atrai a atenção de Deus. Quando eu dedico, eu não preciso mostrar para ninguém. A minha dedicação vai atrair Deus assentado no alto e sublime trono. Vou te dar um exemplo simples. Quando Satanás foi se apresentar junto com os filhos de Deus, Deus falou assim: observaste o meu servo Jó? Por que ele referiu a essa palavra? Porque ele era um homem dedicado em tudo que ele fazia. Principalmente para a sua família. Enquanto os filhos estavam dormindo, Jó estava de madrugada: Senhor, se porventura os meus filhos pecaram contra ti, perdoa. Ontem eu ouvi um debate na Melodia. Olha qual foi a resposta da mãe para uma criança: se você não ficar quieto, eu te dou 2 tiros. Você está assustado?
se a realidade que está acontecendo lá fora e dentro de muitas igrejas. O pai e a mãe não sabem instruir os filhos. Por quê? Os problemas, as dificuldades têm sufocado o pai e a mãe e querem descontar no filho. E um dos ouvintes ligou imediatamente e falou: se eu tivesse uma arma, eu ia atrás desta mãe. É o que o inimigo está fazendo em muita família. O pai não respeita mais a filha, não respeita mais o filho. Quem que ele vai respeitar? É o que nós estamos vivenciando hoje. E essa situação acontece muito dentro das igrejas. A palavra, ela confronta e mostra o homem que somos. Mas diante de Jesus, tem que haver mudança. Atenção! É necessário para alcançar a vitória. Atitude. Deus nos capacita a vencer os desafios. Josué 10:8. Encare os desafios como oportunidade. Diz assim: e o Senhor disse a Josué: não os tema, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. O que eu entendo disso aqui? Qual a revelação que o Espírito Santo me dá dentro disso aqui? As causas que são impossíveis na minha vida como homem, Deus vai dar, se fazer, tornar possível perante mim. Não temas, tenho dado na tua mão. O problema que passamos é uma oportunidade para sermos vencedores. O que aconteceu? Moisés morreu e Josué ficou desesperado. Como ele ia conduzir 12 tribos com milhões de pessoas? Deus falou assim: Josué, não temas. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O mesmo Deus que foi com Moisés, com Josué, é o mesmo Deus que é comigo e contigo e está aqui hoje para te dar vitória na causa impossível. Confie totalmente em Deus. Vou chamar a minha e a sua atenção. Muitas vezes a gente vem aqui na frente, oramos, mas quando saímos daquela porta para fora, o será entra aqui, ó. Será que eu orei lá dentro, Deus vai fazer? Quando nós colocamos o será, porque não confiamos totalmente em Deus. Eu vi um vídeo uma vez de uma jovem, e eu deixei ele registrado no meu celular. Ela foi entrevistada por um rapaz, e o rapaz começou a perguntar. Ela falou assim: quando eu tenho um problema, eu entrego na mão de Deus. Quando eu entrego, eu confio, porque Ele vai cumprir. É a mesma coisa eu pegar o meu filho, chegar perto de uma pessoa e falar assim: eu deixo o meu filho com você, porque eu confio. E eu posso fazer o que eu tenho que fazer tranquilo.
Mas tem gente que coloca na mão de Deus e tira. Se eu coloco e tiro, eu não confio totalmente. Salmos, capítulo 3, versículo 5. Veja as dificuldades como oportunidade. Vou te dar um exemplo. Há 4 anos atrás, a Covid foi 2019, né? Então dá aproximadamente 4 anos atrás. Quantas pessoas pegaram a Covid e foi a oportunidade de colocar talentos e dons que estavam escondidos dentro de muitos? Hein? Foi a oportunidade. Diz assim: eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Irmãos, vou te falar uma coisa aqui sem medo de errar. Existem milhões e milhões, centenas e centenas de pessoas que não sabem aonde vai colocar o seu dinheiro, mas não conseguem fazer o que eu e você fazemos. Deitamos, dormimos, acordamos, porque quem nos sustenta é o Senhor. Eu não tenho agora, mas amanhã Ele vai me dar. Amanhã Ele vai te dar. A Bíblia diz: o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação ou a sua alma? A maior riqueza é você sair daqui, ir para sua casa, deitar, dormir, acordar e no outro dia dizer: muito obrigado, porque o Senhor me sustentou. Muitos deitaram ontem, com muitos sonhos, com muitos projetos, mas não acordaram. E você está aí. Veja as dificuldades como oportunidade. 4, espera em Deus. Deus responde o que chama por Ele. Salmos 91, versículo 15. Deus se revela aos que o buscam. Olha aqui, irmão. A pergunta e a resposta de tudo que estamos enfrentando está dentro da Bíblia. Sabe o que acontece? Muitos de nós só abrimos a Bíblia quando viemos no culto. Tem muitas pessoas que saem daqui, chega em casa, pega a Bíblia, coloca dentro do guarda-roupa, ou em cima da estante, ou em cima da cômoda, só vai abrir só no outro culto que ele vir. Como que você quer que Deus fale com você? Como que eu e você queremos que o impossível se torne possível? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Para isso acontecer, o que eu tenho que fazer? Intimidade com Deus. Como é intimidade com Deus? Oração. Oração. Deus se revela aos que o buscam. Se eu busco, Deus vai me revelar. E sabe o que está acontecendo hoje? Tem gente que, sem brincadeira, tem gente que chega assim perto do outro e fala assim: o que Deus tem hoje para me revelar? Tem muita gente assim, irmão. Ainda mais se ele ouvir falar assim: o fulano é profeta. Quando ele vê o profeta, a perninha dele fica até assim, revela para mim. Eu quero ver o dia que Deus dá uma revelação que ele não vai gostar. Eu confundo, foi o homem lá que chorou na parede. Ezequias, ou Urias, Ezequias, olha a revelação: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer.
Eu quero ver o dia que o profeta te entregar uma profecia assim. O que você vai fazer? Mas olha o que esse homem fez. Entrou para o quarto, deitou na cama, virou para a parede e falou: Deus, eu tenho procurado me colocar na posição. Deus se revela aos que buscam. Antes do profeta sair, falou assim: volta lá, fala com ele que ele não vai morrer mais. Eu vou dar ele mais 15 anos de vida, porque a oração dele, a sinceridade dele, mexeu comigo. Ele ia morrer, mas eu vou deixar ele viver mais 15 anos. Revela os que buscam. Salmo 145, 18. Deus socorre os que nele confiam. Perto está o Senhor de todos os que invocam. Para que eu vou atrás do profeta? Para que eu vou sair da minha casa e atravessar outro estado, se a Bíblia está dizendo: perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos que invocam em verdade. Tem que ter a verdade, irmão. Porque Deus conhece isso aqui, ó. Coração. Tem gente que chega aqui, a veste dele exala tanta santidade, que se deixar ele pisa até no outro irmão, mostrando que é santo. Mas Deus conhece aqui dentro, ó. Aqueles que chegam e falam igual Davi: Senhor, contra ti somente pequei. Hoje eu estou como caco dos cacos, mas torna a dar alegria da salvação. Ele vai estar em... Por quê? Falou a verdade. Porque Deus é simples. Deus quer ouvir de mim, de você, a verdade. Se eu estou bem, eu estou. Se eu não estou, eu vou falar do mesmo jeito. Eu escondo do pastor, eu escondo do Jonathan, eu escondo da igreja, mas de Deus eu não escondo, irmão. Quantas vezes eu já cheguei aqui, ó, pior do que os cacos. Fala: Senhor, eu estou aqui, ó. Eu não queria nem vir, mas eu estou aqui, ó. Aí o Espírito Santo vem, te abraça, começa o louvor, começa a palavra, Deus vai trazendo esperança, Deus vai renovando e vai dizendo: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo pela mão direita. Deus socorre os que nele confiam. Jeremias 29, 12. Estamos indo para a última atitude, para orarmos. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Eu preciso de sacrifício? Eu preciso de um homem? Não. Basta eu e você dobrarmos o joelho. A nossa intimidade com Deus é como esse interruptor aqui. Eu vou apagar só um bocadinho, ó. Ó, se apagou, você quer a luz, você vai lá e acende. Assim intimidade comigo e Deus. Assim a sua intimidade com você e Deus. É só você dobrar o joelho. O joelho é o interruptor que vai te dar acesso no lugar santo, do lugar santíssimo. Invoca que eu vou te ouvir. Quando Daniel estava passando um momento difícil, quando ele pôs o propósito de orar ao Senhor, no primeiro dia da oração, Deus já tinha ouvido. Só que Satanás fez de tudo para impedir a resposta chegar. Quinta atitude: transforme o impossível possível por meio da fé. Lucas 18, 27. 18, 27. Mas
Ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Deus está te dizendo de novo: qual é o seu problema? Qual é o mal que você está enfrentando? Todos nós enfrentamos maus. Todos nós enfrentamos problemas. Até o nosso pastor passa dia mal. Enfrenta problema. Mas ele tem que se apegar em quem? Em Deus. Ele tem que confiar em quem? Em Deus. Por meio de quê? Da fé. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé cura o passado. Tem pessoas aqui que precisam ser curadas do passado. O que é ser curado do passado? Talvez você sofreu um trauma. Talvez você foi abusado quando era criança. Isso te causou um trauma. Atrofiou a sua mente, te paralisando. Precisamos ser curados do passado. O meu passado não pode influenciar no meu presente. A fé muda o presente. Você tem fé que Deus muda o presente que você está vivenciando agora? Você crê nisso? A fé nos prepara para o futuro. Você está vendo como é a importância da fé? Você já reparou na Bíblia que quando Jesus curava, o que ele usava? Conforme a sua fé. Era fé, irmão. Ele não pedia as pessoas para fazer essas coisas que estão sendo feitas aí em cima do altar, não, irmão. Ele chegava assim, ó. Por que ele falava conforme a sua fé? Porque ele conhecia o coração. Ele falando assim, tá, o coração que bate no seu peito exala a fé sincera. Então, mediante a sua fé, vai embora. Você está curado. Que é um exemplo, centurião. Ele falou assim, ó, eu não sou digno que você entre na minha casa. Uma palavra só, uma palavra só. Quando Jesus falou assim, e mediante a sua fé, já vieram correndo no meio do caminho. Vamos, porque ele está curado. Enquanto eu estou aqui, apresentando meu filho, a minha filha, minha esposa, a minha casa, meus pais, meu irmão, minha família. Eu creio que Deus já foi lá em casa e me deu a vitória. Deus já foi na sua casa e já te deu vitória. Aleluias! Lucas, capítulo 1, versículo 37. Eu encerro esse versículo e mais um, para a gente orar. Olha lá. Porque para Deus, nada é impossível. Tem gente que pega os seus problemas, tira Deus do trono e coloca o problema no trono e Deus aqui embaixo. Deus é maior do que tudo. Não existe no céu, na terra e debaixo dessa terra um ser mais poderoso do que Deus. Tudo é possível para Deus, basta usarmos a fé. Lucas 5:5. 5:5. Respondendo Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, olha o segredo, mas sobre a tua palavra lançarei o quê? O que eles fizeram antes de encontrar com Jesus? Pescaram a noite inteira e não pegaram nem um girino. Até o girino fugiu deles. Até o girino. No brejo você pegava a peneira,
aquilo preteava de girino, até o girino sumiu. Foi todo mundo frustrado para a beira da praia, lavando a rede. Aí vem Jesus. Vê aqueles homens na causa impossível. Jesus olha para eles e fala assim: desdobra as redes, coloca no barco, chama os homens que pescaram a noite inteira, vamos voltar para o mar. Mas Senhor, pescamos a noite inteira, não pegamos nenhum girino. Põe a rede, entra no barco, na hora que eu der a palavra você vai parar. Entraram os homens e aqueles barcos um do lado do outro. Jesus olha para a água e fala assim: cardumes, se concentra todos aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus sentou na polpa do barco e falou assim: ó, Pedro, lança a rede nesse lado aqui. Mas aqui nós jogamos, lança a rede aqui. A Bíblia vai dizer que eles pegaram tanto peixe, não foi girino não, peixão, grandões, que a rede começou a rasgar e o barco começou a afundar de tanto peixe. E eles gritavam: vem com os barcos, porque é muito. O que Pedro e Simão falou? Sobre a sua palavra. Por que eu e você não temos vitória? Porque não usamos o que está escrito aqui, ó. Você tem que pegar a Bíblia, eu tenho que pegar a Bíblia e começar a orar em cima dela. Senhor, está escrito e é a tua palavra. Sobre a tua palavra faz o impossível se tornar possível na minha vida. Sobre a tua palavra, irmão. Só que eu e você estamos esperando a palavra do homem. E o homem está assim, ó: se eu não orar, você não recebe não. Meu irmão, a palavra aqui, ó, o manual nosso está na nossa mão. E muitas vezes nós não sabemos utilizar o manual. A Bíblia é a chave que abre todas as portas no céu. Mas eu tenho que conhecer a palavra e conhecer quem é o dono da palavra, para que o impossível se torne possível. Amém? Eu deixo essa palavra para mim e para você. Eu creio que eu vou receber minha vitória. Tenho orado ao Senhor para Deus tocar na minha saúde. Só Deus sabe o que eu tenho passado nas minhas duas pernas. Mas eu tenho fé que a cirurgia vai sair. Eu estou esperando desde janeiro, quando eu dei entrada. Nós vamos já para o 6º mês do ano. Eu creio que Jeová Rafá, o médico dos médicos, vai abrir a porta. Eu creio. Eu já estou me vendo na minha sala, recuperando da cirurgia. Todo dia que antes de eu deitar, eu ponho a mão e falo: Senhor, está nas tuas mãos, olha aí, ó. Tem dia que eu choro, gimo de dor, mas eu não vou perder a minha confiança e a esperança na palavra. É a tua palavra. Então eu lançarei a minha enfermidade sobre ti. Fique de pé.